Falta de noção de perigo é uma característica muito comum em pessoas autistas e no vídeo de hoje a gente vai tentar entender o porquê que isso acontece e o mais importante, como a gente pode oferecer mais segurança para essas pessoas. A falta de noção de perigo de pessoas autistas, ela está completamente ligada ao funcionamento neurológico e sensorial dessa pessoa. Então eu vou te explicar aqui 5 pontos principais para a gente tentar entender o porquê que isso acontece. O primeiro ponto é a dificuldade em prever consequências. Então, enquanto a gente pensa, se ele subir o muro, ele pode cair. Se ele cair, ele pode se machucar, ele pode quebrar uma perna, etc e tal. A pessoa autista, geralmente, ela vive mais no presente, ela não pensa muito no futuro. Então, na cabeça dela, ela só tem o quê? Eu quero subir o muro, é o agora. Ela tem essa dificuldade de processar sobre consequências no futuro. Então não é que ela não liga, não é que ela é corajosa. Tá relacionado realmente em como o cérebro dela funciona. O segundo ponto são as funções executivas imaturas. Essas funções executivas é o que nos permite a planejar, organizar, analisar os riscos, inibir impulsos, pensar antes de agir. E as pessoas autistas, elas têm imaturidade nessas áreas. O terceiro ponto é a busca sensorial, que é o que acontece muito aqui com o Noah na minha casa. Então, muitas pessoas, elas conseguem se regular através do movimento. Então, correr, subir, escalar, pular. Então, o corpo, ele tá focado em se regular, em sentir essas sensações. E o problema é que muitas vezes eles não percebem que isso é arriscado, né? Que eles estão correndo perigo. Mas, na verdade, o motivo dessa ação dele é puramente uma busca sensorial. O corpo está apenas focado nisso, ignorando todo o resto. O quarto ponto é o processamento diferente dos sinais sociais. Então, vamos pegar um exemplo. A criança está atravessando a rua. Então, se você grita em pânico, Noah, cuidado, volta aqui! Eles têm dificuldade em fazer essa leitura. Então, por exemplo, se eu fizer isso, o Noah ele é muito comum, é uma característica muito comum nos autistas, essa leitura facial ou do tom de voz. Então, para ele é só, a mamãe tá gritando. Então, eles não entendem uma entonação, um grito, um desespero, muitas coisas que socialmente falando a gente percebe, alguém não precisa nem falar pra gente, né? Você vê a cara de uma pessoa assustada, você já percebe, opa, o que tá acontecendo aqui? E para as crianças autistas, por não só crianças, né? Para pessoas autistas, por ter dificuldade dessa leitura facial, elas acabam não tendo a menor noção do que tá acontecendo ali. E o quinto ponto seria a dificuldade em generalizar. Então, por exemplo, se o seu filho entende que o fogão é quente, ele aprendeu que é perigoso. Não pode pôr a mão no fogão porque é quente, vai queimar, vai fazer dodói. Não necessariamente ele vai trazer esse aprendizado para as outras áreas. Então ele aprendeu que o fogão é quente, ele tá vendo o fogo, ele sabe que ali no fogão é quente. Mas ele não vai transferir esse mesmo conhecimento para o isqueiro, para a churrasqueira, para o ferro de passar, para uma água que está fervendo. Então ele aprendeu no contexto do fogão, ali ele sabe, mas nas outras coisas que seria a mesma lógica que de estar quente e poder queimar, ele não vai fazer essa associação. Tá, Michelle, agora eu entendi por que meu filho não tem noção do perigo, mas o que eu faço com tudo isso? Como que eu vou oferecer mais segurança para ele? Então vamos conversar aqui sobre alguns pontos, algumas estratégias que podem ser que funcionem. Ensine segurança de forma concreta. Então a gente sabe que para as pessoas autistas o concreto funciona muito mais do que abstrato. Então é importante você tentar dar exemplo mesmo, exemplo real, às vezes visuais. Então, por exemplo, se a criança está mexendo na faca, você viu que ela está se aproximando de uma faca. Se você só fazer, cuidado, não mexe! Não vai funcionar, não vai ter efeito nenhum para ela. Então você tem que tentar explicar. Você tem que pegar a faca e mostrar para ela. Não pode mexer na faca porque pode cortar o seu dedo e pode fazer dodói. Então você está explicando ali um exemplo real, visual, as chances dela aprender porque está mais concreta. Ela está vendo o objeto, ela está vendo a ação. Então as chances dela
compreender são muito maiores. Você falar essas frases soltas de cuidado, não, realmente não vai, provavelmente não vai surgir muito efeito. Uma outra estratégia, não sei se funciona para todas as crianças, mas para algumas com certeza funciona, é usar histórias sociais, né? Então tem história social sobre como atravessar a rua, sobre quando eu saio eu tenho que ficar perto de um adulto, da mamãe ou do papai, enfim, algumas histórias sociais que a pessoa vai assistir ali e ela vai entender de uma maneira mais concreta. Uma outra coisa muito importante a gente fazer é adaptar o ambiente. Então você vai ter que ter tela nas janelas, tranca nas portas, tranca na janela, tapete antiderrapante, o que for preciso que você aí na sua casa sabe que seu filho faz. Então um ambiente preparado para ele não é exagero, né? É um cuidado necessário. Da mesma maneira que a gente prepara a nossa casa quando a gente tem um bebê, que a gente tampa as portas, a gente tampa as tomadas, a gente fecha a geladeira e fecha os armários para proteger eles, né? Coloca proteção nas todos os cantinhos para não bater a cabeça. É a mesma coisa quando você tem um filho autista. Então você tem que deixar aquele ambiente seguro para ele, para ser um ambiente funcional ali para ele. Pratica habilidades de forma guiada. Então um exemplo bem interessante é atravessar a rua. Então vai com o seu filho, vai narrando o que está acontecendo, o que precisa fazer, que com o tempo, com essa repetição, ele vai assimilando. Então, tem que dar a mão para a mamãe, agora a gente para, a gente tem que olhar para os dois lados da rua para ver se não está vindo nenhum carro, tem que esperar o farol, tá vendo o farol que está vermelho? Agora vai ficar verde, enfim. E fazendo todos esses passos que ele deveria fazer sozinho, mas fazendo guiado, e com o tempo, conforme você percebe que ele está entendendo, você vai deixando ele fazer uma parte sozinho. Um exemplo, por exemplo, você vai falar, agora a gente veio, olhou para os dois lados, a hora que dá a mão para a mamãe, a hora que você achar que dá para ir, você me avisa. Se der para ir, a gente vai. Então você vai, aos poucos, dando autonomia para o seu filho nessa atividade específica. Use palavras-chave curtas e sempre iguais. Então, você tem um filho que tende a soltar sua mão e querer correr. Se cada vez você falar uma coisa, para, volta aqui, não corre, cuidado, vai ficar meio confuso para ele. Então, se você sempre usar uma palavra, para, e toda vez é para, com o tempo isso vai ficar com essa constância, ele vai começar a assimilar melhor e ele provavelmente vai parar. Então, por exemplo, aqui em casa o Noah super entende o espera. Eu percebo que é uma coisa que ele já entendeu o conceito de esperar, e eu só falo, espera, e ele fica paradinho esperando. Não, espera. Mas claro, né, um dia isso já foi uma grande dificuldade aqui pra mim. Eu falava pra ele espera, e era a mesma coisa como se eu não estivesse falando nada. Mas com constância, paciência, como sempre eu falo aqui, né, com tudo, hoje em dia eu percebo que ele já entende. Reforce comportamentos seguros. Então, toda vez que o seu filho faz alguma coisa, ou pelo menos tentou alguma coisa nesse sentido que a gente está falando, sempre elogia. É sempre fundamental a gente comemorar. Isso faz bem para a autoestima deles e é um reforço positivo. Então, o Noah, quando ele espera, por exemplo, eu sempre falo, muito bem, filho, você esperou, você está de parabéns. Então, isso é muito importante, porque a tendência é a criança cada vez fazer mais. Então é isso, gente. É muito importante a gente entender que essa falta de noção de perigo não é culpa da criança. Está totalmente relacionado em como o cérebro dela processa o mundo. E também não é culpa sua, pai e mãe. Então a gente tem que ter essa clareza e tentar aos poucos, sempre tentar deixar o ambiente seguro, e aos poucos a gente vai tentando ensinar para que ele tenha mais autonomia. Então, para o seu filho ter segurança não significa não dar autonomia para ele. É você ir aos poucos fazendo esse treinamento, ensinando essas coisas para que ele seja autônomo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa o seu like, deixa aqui nos comentários como que é o seu filho aí na sua casa. Ele também não tem noção do perigo igual o Noah? E a gente se vê no próximo vídeo.